Paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, hoje eu gostaria de estar compartilhando uma palavra que fala sobre um homem de Deus. Um homem que foi usado nas mãos do Senhor para profetizar contra um rei. Mas eu não quero focar naquilo que ele profetizou. A história que a gente vai ler se encontra em 1 Reis, no capítulo 13. Essa história fala sobre um homem de Deus que tinha uma ordem específica do Senhor. Logo depois que ele profetizasse e entregasse o recado do Senhor, ele deveria retornar sem comer pão e nem beber água em nenhuma casa daquele lugar. Ele deveria voltar por um caminho diferente. Mas a palavra de Deus diz que, ouvindo isso, um profeta velho que havia naquela cidade tomou uma decisão. Ele decidiu ir até aquele homem de Deus e ele o encontrou assentado debaixo de um carvalho. E ele disse àquele homem de Deus que ele deveria vir com ele até sua casa e comer do seu pão e beber da sua água. Imediatamente o homem de Deus disse que não poderia fazer isso, pois não era essa a direção que o Senhor havia dado a ele. Mas então aquele profeta velho mentiu, dizendo que havia ouvido do próprio anjo do Senhor que aquele homem deveria mudar a sua rota e sim comer na sua casa e beber da sua água. Diante disso, o homem de Deus, sendo enganado, foi até a casa daquele profeta e comeu o seu pão e bebeu a sua água. E a palavra do Senhor diz no versículo 20: Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: Assim diz o Senhor: Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Irmãos, nós sabemos que logo depois disso, quando ele retomou seu caminho, apareceu um leão e o matou. E ele ficou jogado no meio do caminho. E veio aquele profeta e o levou e o sepultou na sua cidade, no seu próprio túmulo, no túmulo da sua família. A palavra, irmãos, que o Senhor trouxe ao meu coração é sobre o fim dos tempos. É sobre uma igreja que tem um chamado de Deus. Uma igreja que tem um ministério, que é chamada a Igreja de Deus. Uma igreja que já profetizou muitas coisas às nações. Uma igreja que já pregou o Evangelho verdadeiro. Uma igreja que já foi usada nas mãos do Senhor. Mas entenda, irmãos, não toda a igreja, mas uma parte dela está sendo enganada com aquilo que vem com a aparência de ser espiritual, mas na verdade não é. Nós temos sido afligidos por várias doutrinas que têm entrado no meio da igreja, como esse profeta velho que disse que recebeu uma revelação do Senhor, porém ele mentia. Assim muitas pessoas estão tentando distorcer a palavra de Deus, fazer com que a igreja se desvie do seu caminho, do caminho trilhado pelo Senhor para chegar ao céu. Fazendo com que a igreja mude a sua rota e se esqueça das primeiras coisas, dos fundamentos, daquilo que Deus um dia plantou no nosso coração e ordenou ao nosso coração. Nós vemos muita teologia da prosperidade, nós vemos a doutrina do segundo casamento entrando dentro das igrejas e várias outras coisas. Vemos as questões de brigas por cargos, as questões do interesse financeiro e infelizmente tudo isso tem vindo com uma aparência de ser espiritual, mas na verdade não é. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é que é tempo de guardar a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 11 diz: Eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. É tempo, irmãos, de olharmos para esta palavra, de olharmos e atentarmos e guardarmos em nosso coração aquilo que o Senhor nos deu, como primícia, como princípio, como fundamento daquilo que Ele tem nos ensinado como a igreja dele, e não aceitar
aquilo que tem aparência de espiritual, mas na verdade não é. Mas guardar a palavra do Senhor, obedecer os seus mandamentos e não sentar à mesa e nem comer pão e nem beber água onde o Senhor não ordenou. A nossa missão e o nosso dever é fazer com que essa palavra seja conhecida e que ela se cumpra através da nossa vida, das nossas atitudes e através da manifestação do poder do Senhor sobre essa terra. Eu agradeço, irmãos, em nome de Jesus.